Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de chamar a sua atenção a todos os cristãos, a todos os irmãos, a todos os evangélicos, a todos os cristãos católicos, a todos os nossos irmãos. Eu queria trazer uma nota de atenção. Nós estamos a 12 dias das eleições e eu queria trazer um pensamento, eu queria trazer uma ideia de que nós devemos estar conscientes em quem iremos votar. Eu quero usar aqui o pensamento também do pastor João Henrique, da Igreja Batista Nacional de Primavera do Leste, meu amigo, e eu pedi emprestado dele a sua ideia, a sua mensagem, e quero compartilhar o pensamento dele com o meu pensamento e deixar uma mensagem a você. Em quem você deveria votar? Como será o seu voto? Eu não quero aqui dizer em quem você vai votar, se A ou B, mas uma consciência cristã. E eu quero começar pelos pensamentos do pastor João Henrique. Ele disse, essas duas hashtags que está tendo aí nas redes sociais, uns defendendo ele sim, outros defendendo ele não. Na minha opinião, como cristão, a questão não é só política. Candidato A ou B, preconceito contra classes. Trata-se daquilo que é moral, trata-se daquilo que é ético, daquilo que prime pelos bons costumes, respeito à família, respeito às leis, respeito a Deus e a sua palavra, respeito à nação brasileira. Sendo assim, precisamos entender que todos aqueles que são contra a tudo isso que exige moralidade divina não vão jamais aceitar alguém que queira trazer ou restabelecer esse conceito de moralidade. Precisamos entender também que existe aqueles que se dizem irmãos, mas no fundo também são imorais. Logo votam em candidatos que querem destruir o modelo de família constituída por Deus. Votam em candidatos que são investigados por corrupção. Votam em idólatras. Votam em ladrões. Votam em candidatos que querem destruir nossos filhos com a ideologia de gênero. Afinal de contas, a imoralidade está intrínseca em suas vidas. Mas agora eu estou lhe dando esta mensagem que não deve associar-se com a qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, seja avarento, seja idólatra, seja caluniador, seja alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você não deve nem comer. Isso Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 11. Consequentemente, não irão respeitar e muito menos praticar a palavra de Deus. Em alguns casos, até irão usá-la de forma deturpada para embasar suas imoralidades. Trocarão a verdade de Deus pela mentira, irão adorar e servir as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, versículo 25. Sendo assim, meu voto vai para quem tem o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O meu voto vai para quem ama a família nos padrões estabelecidos por Deus, no costume judaico-cristão. Meu voto vai para quem não é corrupto. Meu voto vai para quem quer salvar nossa geração futura
da ideologia de gênero. Meu voto vai para quem me dá o direito de defender a minha família e o meu patrimônio. Meu voto vai para quem abençoa a nação brasileira e abençoa a nação de Israel. Mostre as propostas do seu candidato nessas áreas e tente me convencer. Quem sabe eu possa mudar de ideia. Mas o Senhor diz na sua palavra: feliz é a nação que tem Deus como Senhor. E isso faz muita diferença. Esse foi o pensamento e a mensagem do pastor João Henrique. Mas eu quero continuar falando com você. Estamos a poucos dias da eleição para presidente da República, para elegermos governador de estado, para elegermos senadores que vão legislar lá em Brasília. Nós estamos próximos de escolher os nossos deputados federais, que também vão legislar em âmbito federativo. E nós estamos a eleger os nossos deputados estaduais, que vão legislar no âmbito estadual. Para muitos é apenas uma eleição. Mas para mim não é apenas uma eleição, e eu queria chamar a sua atenção. Não é só uma eleição. Eu quero deixar aqui alguns pontos para você meditar. Primeiro, não é apenas uma eleição. É decisão que envolve o lado espiritual. É a escolha entre bênção e maldição para a nossa nação. O Brasil está debaixo de maldição. Sempre esteve. Porque esses governos anteriores e o atual que está aí não abençoa Israel. Não reconhece Israel. Os partidos de esquerda não reconhecem Israel. E em Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz: abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, em ti, Israel, benditas serão todas as famílias da terra. O Brasil precisa voltar a ter uma aliança com Israel. O meu candidato a presidente da República diz que o primeiro ato como presidente da República será devolver a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. E a primeira viagem presidencial será visitar novamente a terra de Israel. Só por isso, como cristão, eu voto no meu candidato. E eu acredito que você, como cristão, não poderia, não deveria votar em alguém que não ame Israel. Porque o fato do Brasil não ter aliança com Israel traz uma maldição sobre a nossa nação. Terceiro ponto. Não é apenas uma eleição. É a escolha entre a vida e a morte. Achou exagero? Vou repetir. É a escolha entre vida e morte. Estas eleições estão nos dando a oportunidade de escolher entre a vida e a morte. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque no Brasil mata-se 1 milhão de bebês no ventre todos os anos. São abortados 1 milhão de bebês todos os anos. E você não protesta? Você não se revolta? Vai votar em candidatos que apoiam esse crime hediondo? Que quer legalizar o aborto? Leis que já estão aí pré-aprovadas que se pode tirar o feto até a 12ª semana de gestação? Ei, acorda, crente! Acorda, cristão! Acorda, Brasil! O supremo juiz dos juízes, o rei dos reis, já tem a lista dos assassinos cruéis que tira o direito da vida de um ser inocente. Quarto ponto. Não é apenas uma eleição. É a escolha entre Deus e o diabo.
Vou repetir. Esse 7 de outubro não é apenas uma eleição, é uma escolha entre Deus e o diabo. Se você vota em candidato que aprova o casamento gay, você não está do lado de Deus. Deus condena esta união. Vou ler para você. Levítico capítulo 18, versículo 22. Não te deitará varão com varão, como se fosse mulher. É abominação. Levítico 20, versículo 13. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado a abominação. Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 27. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações à imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as criaturas antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os entregou a paixões infames para até as suas mulheres mudarem o uso natural, no que é contrário à natureza, o lesbianismo. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa de seu erro. Preste atenção, estas eleições é uma escolha entre Deus e o diabo. Simpatizantes do LGBT, junto com Jean Willis debocha dos cristãos, dizendo que quem crê na Bíblia é atrasado, é idiota. E tem simpatizantes aí em comissões dizendo que estão dispostos até pegar em arma para que ninguém pregue esses textos que acabei de citar. Mas em nome de Jesus, Satanás não terá direito sobre a nossa nação. LGBT vai ficar no seu lugar, quieto e respeitando os nossos filhos e a nossa sociedade. Quinto lugar, não é apenas eleições. É uma escolha entre amar as crianças como Jesus amou ou entregar nas mãos do diabo. Sim, vou repetir, não é apenas eleições. É uma escolha entre amar as crianças como Jesus amou ou entregá-las nas mãos do diabo. Se seu candidato aprova a satânica ideologia de gênero, está do lado do diabo. Me admiro muito pessoas como Marina, que se diz cristã, que aceita ir para plebiscito para ver se vai ter aborto, plebiscito para ver se vai ter arma, plebiscito para ver se a ideia de gênero, a ideologia de gênero é aprovada ou não. Ei, crente, você está escolhendo entre Deus e o diabo. Porque se o seu candidato aprova a ideologia de gênero, ele está do lado do diabo. Se alguém perguntar quem falou, diga, foi o pastor Rinaldo que falou, que quem vota aprovando ideologia de gênero é do lado do diabo. Aonde alguém diz que ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher, estão colocando confusão na cabeça das nossas crianças. E estão tentando empurrar isso nas nossas crianças com 5 ou 6 anos de idade. Que a pessoa pode ser o que quiser. Isso é do diabo. Porque a minha Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Se você vota em uma pessoa dessa que é contra esse texto que está escrito, se você vota onde uma pessoa quer desfazer desta verdade, eu lhe garanto, você está escolhendo o diabo. Onde está a sua consciência cristã? E depois não adianta dobrar os seus joelhos e querer que Jesus transforme seu filho que virou gay, transforme sua filha que virou lésbica, o seu filho que não sabe o que ele é. Porque agora tem a ideologia de gênero pan,
Talvez você nunca ouviu falar. Eu estou vendo aí que tem um bando de pastor que não quer ler, que não quer se envolver com política, que não quer esclarecer o seu povo. Esses pastores também serão corrigidos. Nós somos os profetas desta geração e não podemos nos calar. Então ouça, Brasil. Quem apoia a ideologia de gênero não está do lado de Deus. Há pouco eu li uma matéria que aqui no Brasil um senhorzinho quer se casar com a sua bicicleta porque ele diz que o seu gênero é bicicleta. Nos Estados Unidos, a recém reconheceram a união estável entre um homem e uma árvore porque ele se diz ser uma árvore. Esse é o gênero pan. Satanás está colocando uma confusão extraordinária na sociedade, principalmente das nossas crianças, e está lá o professor, a professora, e entre eles tem muitos professores crentes, muitos professores cristãos. Vocês vão ser ajuizados pelo diabo se vocês não tiverem coragem de proibir, de contestar. Deus permitirá que vocês sofram as consequências das vossas negligências. E a minha Bíblia ainda diz mais, Gênesis 2:24, portanto deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão uma só carne. Este é o modelo de casamento. O resto é conversa fiada do diabo. Estava na faculdade, fiquei decepcionado quando fui estudar sobre direito civil, e lá eu encontrei 8 modalidades de casamento. Para mim também não vale nada. Certidão de casamento tem que ter vergonha na cara, responsabilidade e temor a Deus para você formar uma família. Mas casamento é homem e mulher. E eu quero que algum gay, alguma lésbica me enfrente. Seus filhos do Satanás, que precisam se converter, se arrepender, porque vocês estão tentando perverter, mas ainda existe nessa geração homens como Noé, existe nessa geração homens como João Batista. Nós não vamos nos calar, e eu digo arrependei-vos, porque está próximo o juízo de Deus sobre vocês. Porque a minha Bíblia diz em Romanos 1, que vocês receberão nos vossos próprios corpos o devido pagamento. O modelo de família é homem e mulher. Se você vota em alguém, em um político, em um candidato, em um partido que prega o contrário, que concorda com o contrário, você está escolhendo o diabo e não Deus. A escolha é sua. Vote em quem você quiser. Mas as consequências espirituais também são suas. Porque se você vota em um partido que apoia ideologia de gênero, que apoia casamento gay, não venha pedir oração depois e não corra para dentro de uma igreja para salvar seu filho do lesbianismo ou do homossexualismo. Não é apenas uma eleição. É uma escolha entre a corrupção e a moralidade na política. Você vai votar em um candidato que roubou a nação? Ou você vai votar em um candidato que o ladrão que está na cadeia está indicando para você votar? Você é um jumento que vai votar em quem um ladrão indicar? Ou você vai tomar vergonha na cara e vai votar em pessoa séria? Desviou dinheiro da saúde, da educação, da segurança e ficou do poder os últimos 14 anos e está dizendo que agora vai mudar o país? Toma vergonha na sua cara e vote em alguém sério, rapaz! Seja homem, seja mulher! Não seja frouxo e nem comandado por mortandela e nem por cesta básica, por cesta... Deus tem misericórdia dessa nação e você tem que limpar a sua mente, que esse espírito de burrice sai da sua mente, que aonde você quer que um ladrão governe o país, governe sua família. Ah, mas ele roubou, mas fez. É porque você é sem vergonha também, por isso que você vota em sem vergonha. Você é ladrão também, por isso que você vota em ladrão. Você é corrupto, por isso que você vota em corrupto. E você está achando que é apenas uma eleição. Você é do tipo que diz, roubou, mas deu casa, deu escola, deu comida. Seu palhaço, então eu vou roubar seu carro e vou te dar uma carona. Ei, acorda, rapaz. Se você é cristão,
Creio que você não pensa assim. Então vamos para o último ponto. Não é apenas uma eleição. É a escolha entre a educação séria e a depravação na escola, onde crianças são estimuladas ao sexo com 5 anos de idade, a erotização de crianças, onde crianças de 5 anos são ensinadas que a homossexualidade é normal. Se você vota em candidato que aprova isso, prepare-se para o juízo de Deus sobre a sua vida, para o juízo de Deus sobre a sua família, para o juízo de Deus sobre a sua carne. Se você é daquele que permite que o PT vai ensinar seu filho a fazer o fiofozinho dele lá na escola, não venha lamentar depois, porque Deus vai te pegar. Eu prefiro os meus filhos com um fuzil do exército do que dando fiofó lá na escola. E eu não estou exagerando não, porque a igreja está caladinha, os pais estão calados, estão ensinando seu filho a botar batom, a vestir vestidinho, a enfiar o dedinho na bunda. E você está calado e ainda vai voltar para esse povo. Mas o juízo de Deus virá. O juízo de Deus virá. A ira de Deus se manifestará. Eu vou concluir. Você pode votar em quem você quiser, mas seu voto será registrado diante de Deus. Creia ou não, o seu voto será registrado diante de Deus. Não é apenas na urna que você vai colocar seu voto. Deus está vendo o seu voto. E está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pastor, eu chamo sua atenção. Seu pastor frouxo, que fica apoiando o PT porque não tem coragem de confrontar o diabo. Você vai colher. Te dou um conselho. Ore. Ore muito nesses dias. Há uma guerra espiritual tremenda sobre o Brasil. As hostes malignas estão trabalhando dia e noite. Há vídeos aí e o que já está sendo exposto. Feitiçarias feitas nas portas das escolas, das faculdades, nos bairros. A feitiçaria pesada em favor da esquerda para que a direita não governe. Feitiçaria para dominar e prender, escravizar o Brasil. Fazer do Brasil uma Venezuela. Fazer do Brasil uma Cuba, fazer do Brasil uma Coreia do Norte. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa nação. Não é apenas uma questão política, meu irmão. Acorda! Não é apenas uma questão política. É uma questão espiritual. É as luzes contra as trevas. Eu e você somos luz. Eu e você precisamos ter consciência no nosso voto. Você não pode ser um cristão e colocar o seu voto em um candidato corrupto, em um candidato ladrão, em um candidato que apoia o homossexualismo, em um candidato que apoia a ideologia de gênero, em um candidato que apoia esses programas malignos, satânicos. Você não pode apoiar um partido. Põe a mão na sua consciência, crente. É uma guerra entre luz e trevas, mas nós decidimos isso nas urnas e com nossos joelhos no chão. E não adianta orar e votar para ser vergonha. E você faz parte dessa realidade. Eu e você fazemos parte dessa realidade. Não pense só como eleitor. Pense como um servo de Deus. Pense como uma serva de Deus. Não pense apenas como um eleitor comum. Pense como um servo e uma serva de Deus. Não vote por causa de benefícios materiais. Ei, não vote apenas por benefícios materiais. Vote em função dos interesses de Deus. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar, como disse Jesus.
Eu te peço, vote, colocando o reino de Deus, os princípios do reino de Deus em primeiro lugar. Use a sua inteligência, crente. Ame a sua família. Ame o futuro dos seus filhos. Ame o futuro dos seus netos. Não queira amanhã ver os seus filhos cristãos, seus netos cristãos sendo perseguidos nesta nação, igrejas sendo fechadas, os crentes sendo amordaçados. Eu estive em Cuba, eu estive na Venezuela, eu estive na Colômbia, eu vi como a igreja lá é oprimida. Há 60 anos em Cuba não se constrói uma igreja, não se pode aumentar a igreja, não se pode nem reformar uma igreja. Os crentes pediram misericórdia, não pode expressar os seus pensamentos. Ei, eu falei aqui esta semana, leis que estão lá, leis tramitando no Planalto, de ideologia do LGBT, aonde querem que a igreja fique amordaçada. Por favor, tenha misericórdia da sua família amanhã, tenha misericórdia da sua casa. Vote com os princípios do reino de Deus. Diga não ao diabo, diga não à ideologia de gênero, diga não ao homossexualismo, diga não à corrupção, diga não a toda essa falcatrua que vem contra as verdades de Deus. Você tem o poder de exercer isso pela oração e pelo voto. Ah, mas não gosto do fulano. Não é uma questão de gostar, meu irmão. É uma questão de necessidade. Ou você vai deixar essa cúpula safada, corrupta, feiticeira, macumbeira, satânica governar a nossa nação? Aonde querem calar os evangélicos, mas estão infiltrando todas as religiões afros sobre a nossa nação, colocando nas cartilhas métodos de feitiçaria e de invocação de espíritos pelas religiões afro, dizendo que é cultura, mas a nossa fé cristã, não, aí é proibido. Eu te chamo a atenção, põe a mão na sua consciência, porque você que chegou a ouvir o que eu te disse, você está preso às verdades que ouviu. Eu te peço que você divulgue, compartilhe. Quem sabe eu vou para a cadeia por causa desse vídeo, aí você vai me visitar, mas eu vou continuar falando a verdade. Passe esse vídeo para os seus contatos. Acorde os crentes, acorde os crentes. Essa é minha orientação pastoral para você. E se você acha que pastor não pode fazer política, você está muito enganado. Eu faço política e de graça, beneficiando o reino de Deus. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Um abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um beijo.